Bom dia, pessoal do canal, tudo bem com vocês? Gente, hoje já vamos adiantando, né? Porque nós, artesãs, temos que começar a nossa produção antes das datas comemorativas, né? No caso, a nossa próxima data, que bomba, o pessoal gosta muito, é a Páscoa. Então, eu preparei essa linda pecinha para vocês, que pode servir de aplique, pode servir de... Nós aqui na nossa região, né, é forte a tradição do enfeite de chimarrão, então... N possibilidades, tá, gente? E também ressaltando que a gente já fez um videozinho para vocês ensinando sobre como adquirir as forminhas e tal, qual que é mais útil pra gente, né, para não estar investindo muito no material que a gente vai usar pouco. Então, gente, ó, a diquinha do molde universal, tá? Então, a gente já vai dar um exemplo hoje de como usar. Claro que a gente já quer que vocês curtem nosso canal, compartilhem, para a gente estar crescendo juntas, tá bom, gente? Então, nós vamos começar usando uma forminha universal, tá? Eu vou usar tudo aqui, a cabecinha, o corpinho e a patinha. E vou fazer algumas coisas manual, tá? Então, para começar, eu vou pegar o meu óleo, um pouquinho de óleo e vou untar a parte de dentro aqui para ela soltar mais fácil, tá? Com a massa branca, a gente vai trabalhar o coelhinho no branco. Pode-se trabalhar no marrom, no caramelo, que fica lindo também. A opção é de vocês, tá bom? Um pedacinho de massa branca. A gente sova bem. Sempre sovar bem para ativar a cola da própria massa. Sendo que a minha massa é de boa qualidade, então... resulta do nosso trabalho final, tá? Isso é importante. Olha só, sovou bem, fez bolinha, a gente coloca aqui dentro. Aperta bem e vai tirando o excesso, vai empurrando o excesso. Ó. Tira o excesso. Volta, né? A rebarbinha toda pra dentro. Pra ficar uma pecinha, já que quando você tira da forma, poucos ajustes você tem que fazer, tá? Então, isso é primordial no trabalho aqui, tá? Então, se a gente fizer um bom trabalho aqui, a gente vai ter pouco ajuste pra depois tá arrumando, ó. Ajeitei bem, joguei tudo pra dentro, vou expulsar. Pego o meu pincel modelador e vou tirar essa partezinha da marcaçãozinha aqui que ficou, tá? Por quê? Porque ela vai estar aparecendo essa parte de trás, ó. Então, quanto mais bonitinho, sem nada de marcação, mais bonita fica a nossa peça, né? Então, ó, tirou, alisou bem com a mão, certinho. Ela sai da forminha assim. Pra ela ficar assim, com rostinho, com boquinha, a gente trabalha manual. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar um rolinho bem fininho e vou marcar como se fosse uma marcação em A, tá? O Azinho. Então, um pouquinho na diagonal, marcou aqui, venho aqui do outro lado, marca também. Ó, ele ficou tipo um Azinho. Tiro a marcação com o meu dedo, né? Suavizo essa marcação. Ela já fica um volume de massa aqui, aonde a gente vai trabalhar a boca e a parte do narizinho, da focinha da nossa coelhinha. Mais ou menos isso. Com o pincel modelador, eu vou fazer duas marcações. De um lado e do outro, tá? Aonde que eu tenho que fazer essa marcação? Gente, ó, aqui é a região do olho, certo? Então, aqui é onde que eu vou posicionar o olho depois. Então, um pouquinho para baixo da região do olho. Fiz a marcação, pego a minha esteca fina, minha esteca de gravata, e vou juntar esses dois pontos. Juntei do meio, da ponta até no meio, do meio até na outra ponta, tá? Porque se eu fizer assim, ela vai acabar marcando a bochecha. Então, sempre faz meio e meio, ó. Certo? Com a lateral do meu dedo, eu vou jogar essa parte um pouquinho pra cima, suavizando a marcação e deixando ela o narizinho mais empinadinho. Com esse pincel, que ele tem
ele é chatinho aqui na ponta, a gente vai arrumar, ó. Dar uma profundidade na boquinha, tá? Agora, a gente vem novamente com o pincel modelador e a gente marca mais o lábio inferior, ó. Eu venho na diagonal, apertei e apertei. Aqui a gente dá uma marcaçãozinha, pra não deixar aquela boca muito grande, né? Marcou, marcou. Ajeita bem aqui embaixo e suaviza a marcação. Ó, já fica a boquinha. Pra não ficar uma boca tão larga, porque não é bonequinha, é bichinho. Então, eu venho e dou mais uma apertadinha, ó. Aperto pra dentro. Tá vendo? Que a boquinha vai diminuir. E ajeito aqui embaixo. Venho com o meu dedo e suavizo a marcação. Depois, vocês sabem, né, que a massinha, quando que ela seca, ela encolhe, então ela vai tirar toda essa marcação, vai ficar bem bonito. Aqui na parte do meio, a gente vai marcar dividindo o lábio superior, que é a boquinha. Então, veja bem certinho, se pega a meia boquinha e marca. Leva até em cima. Novamente, eu venho e ajeito. Tudo é uma questão de detalhes, tá, gente? Essa parte aqui é bem de detalhes. Para marcar o narizinho e empurrar essa parte aqui da bochechinha para baixo, eu venho com o meu boleador, posiciono aqui e jogo para baixo. Já marco o nariz. E já fica a bochechinha mais ressaltada, ó. Dou mais uma profundidade na boca. E é isso. Tá? Com a massinha rosa, a gente vai fazer o narizinho, que é nessa parte aqui. Aí, colocando o narizinho, eu já consigo visualizar aonde eu vou colocar o olho de cada lado, tá? Então, fica mais prático. Olha só. Então, eu vou pegar um pedacinho de massa rosa, bem pequenininho, tá, gente? É uma bolinha, ó. Uma bolinha. Bem redondinha. Um pouquinho de cola. Eu gosto de colocar em cima aqui da mão, porque daí eu fico dosando a cola que eu uso, tá? Não fica aquele excesso, ó. Peguei o necessário pra mim usar e posiciono aqui, ó. Posiciono e dou uma apertadinha, dou uma leve achatadinha nesse narizinho. Certo? Pego os meus olhinhos, escolho o modelinho tamanho PP, né? Esse é um tamanho PP. Tem várias cores, eu vou fazer agora ela no castanho. Antes eu fiz no verde, então agora eu vou fazer no castanho. Primeiro eu posiciono. Então, direito e esquerdo. Depois é que eu aperto, tá? Posicionei, agora eu venho e aperto. Por quê? Tem que fazer isso porque a massa encolhe e vai expulsar o olhinho. Então, sempre tem que dar aquela apertadinha. Deixa eu aqui dar uma... Aí, vocês vão ajeitando, né, gente? Ó. Certo? Enquanto a cabecinha vai dando uma pré-secada, a gente vai pro corpinho. Então, essa parte, novamente, venho com óleo pra untar, pra ela desenformar mais fácil. Um pedacinho de massa, sova bem. E põe aqui dentro. Ajeita bem certinho, onde essa massa molda, né, todos os espaços. Ó, ajeitou, jogou tudo pra dentro, não ficou nenhuma rebarbinha, a gente vem e expulsa. Ficou o corpinho. A gente vai trabalhar esse corpinho ainda aqui, tá? Algumas modelagens à mão.
Já venho aproveitando, vou tirar os pezinhos. Essa forminha, gente, é super bacana vocês terem, ela não é cara e dá pra fazer muitos bichinhos, bebezinhos, enfim, tem uma infinidade de coisas que vocês podem aproveitar, então ela é muito útil. Eu recomendo, se vocês estão pensando em comprar algum tipo de forminha, eu acho assim, essa super útil. Qualquer coisa vocês me pedem, deixem nos comentários, né? Que eu falo pra vocês aonde eu adquiri ela. Ó, vem, expulso uma patinha, já vem e faço outra. Bolinha, né? Lembrem sempre de sovar a massa antes de botar dentro da forminha, porque a massinha não pode ter rachadura. Tiro o excesso. Ajeita bem e expulsa. Vou ajeitar bem bonitinho e vou realçar a marcação aqui na parte dos dedinhos, ó. Então, realço. Novamente. E já vou posicionar. Novamente, um pouquinho de cola. Aqui, ó. Vou dar uma leve lambuzadinha e posiciono. Ó. Posicionei um. É tudo tão pequenininho, a gente tem que ter um certo cuidado para não amassar, né? Olha que delicadinho que fica. E agora, a gente vai fazer a patinha, tá? A patinha não tem aqui, então eu vou ensinar vocês como eu faço manual. E vocês podem usar para fazer nos coelhos maiores, também aumentando a proporção da massa. Pego minha massinha. Para quem já me acompanha no canal sabe que eu não trabalho com medidas, eu trabalho com a proporção, né? Então, eu pego a proporção de massa que mais ou menos exige minha pecinha. Então, para aqui, mais ou menos, eu vou usar esse tamanho de massa para o pezinho, ó. Certo? Vamos sovar. Faz bolinha, já faz as duas bolinhas para ver se ficou no mesmo tamanho. Certo? O que eu vou fazer agora? Fiz a bolinha, eu vou virar meu dedo para trabalhar aqui, nessa lateral. Então, eu faço um movimento de vai e vem. Ele vai ficar uma parte mais gordinha e a outra parte mais alta. Então, eu fiz esse movimento e vou dar uma leve achatadinha. Novamente, ó, viro meu dedo, faço esse movimento, não muito comprido, tá, gente? Porque o nosso coelhinho é pequenininho. Ó, vai ficar assim. Pego minha esteca e vou marcar por 2 vezes o pezinho, ó. Marquei uma, marquei 2. Novamente, ó. Marca nas laterais, tá, gente? Pra formar os 3 dedinhos, o do meio é sempre um pouquinho maior. Vai ficar assim. Agora, eu venho, passo um pouquinho de cola aqui, onde a gente vai posicionar ele, né? Espalha bem, não deixa excesso. Posiciono, sempre ele mais dobradinho, né? E com o bolhador, eu venho e aperto essa parte do meio, ó. Ele vai dar uma leve arqueada, que nem um coelhinho sentadinho fica bonitinho. Novamente aqui do outro lado, ó. Posiciono, não reto, tá? Eu sempre dou uma quebradinha pro lado. E venho com o bolhador e aperto. Ó, ele vai dar uma quebradinha. Ok? Aproveitando já, que a gente tá aqui com o branco, pegamos uma bolinha de massa branca. Eu uso essa ferramenta aqui, você pode comprar para limpar pincel. Eu uso para fazer texturas, ó. Então, eu vou bolear sobre esse pentinho,
que seria um limpador de pincéis, e ele vai ficar assim, ó, frufruzinho. Eu uso, então, para fazer os rabinhos, os bichinhos, enfim, né? Posiciono aqui e já coloco o pomponzinho do coelho aqui atrás. Com o aramezinho galvanizado, gente, vocês sabem que o arame galvanizado, ele não enferruja. Então, eu dou sempre prioridade para ele. Ou até um palitinho de dente, dependendo do que vocês têm na casa de vocês. Ó, a gente espeta bem no meio, tá? Porque a gente vai fazer a junção do corpinho com o rostinho. Antes disso, nós vamos trabalhar a maquiagem. Então, eu venho com um pouquinho de blush, bochecha. Bochecha. Dá uma leve passadinha no narizinho também. Para dar uma profundidade na região dos olhos, já expliquei em outros vídeos também, gente, ó. Eu uso esse pozinho. Então, eu pego um pouquinho e passo aqui na região em cima dos olhos. Ele vai dar profundidade, fica bem bonito nas nossas peças, tá? Fica outro visual, ó. E cílios e sobrancelhas, que é bem importante, né? Como que o nosso coelhinho é branquinho, eu vou usar o marrom, tá? Mas dá pra usar o preto, conforme vocês quiserem. Então, o pincelzinho liner, tinta, só a pontinha do pincel e a gente vai trabalhando os cílios. Vai puxando para ele ficar bem fininho e delicado. O segredo é pouca tinta no pincel, tá? Então, a gente faz e carrega, ó. E, por fim, a sobrancelha. E os cíliozinhos aqui na parte de baixo também, que dá um charme. Ó, né? Fica outra carinha já, né? Ó. Sempre com ponto de apoio para dar segurança na hora de pintar. A sobrancelha. E a parte de baixo. Ok? Então, o nosso coelhinho já tá devidamente maquiado. Com um pouquinho de cola aqui na região, ó, na parte de baixo, eu venho e vou juntar o corpinho com a cabecinha. Eu gosto, gente, de dar aquela quebradinha na cabeça, tá? Ele fica mais fofinho. Mas vocês fazem do jeito que vocês acharem melhor. Aqui na parte da patinha também, quando tiver mais sequinho, a gente vem e passa um blushzinho para dar uma corzinha na nossa coelhinha. E agora, por fim, a gente vai fazer os detalhes, tá, gente? Eu já tenho um vídeo no canal também ensinando a fazer rosinhas para reaproveitação de material de massa, tá? Olha que delicado que fica. A gente pode usar qualquer tipo de rosa, de florzinha. Mas, quando a gente tem o material e quer reaproveitar, né, que não precisa comprar esse tipo de aplique, é melhor ainda. Vou ensinar vocês a fazer uma rosinha e vou aplicar no coelhinho, né? Então, gente, assim, ó, uma dica que eu dou pra vocês. Pra rosinha pequena, pegam pouca massa, tá? Porque quanto mais massa a gente tem na mão, a rosinha ela vai ficando maior. Então, sempre a gente trabalha com pouquinha massa, porque aqui a gente tá fazendo mini rosinhas. Vou pegar, então, sovei um pouquinho, dou uma beliscadinha, ó. Belisquei e aperto bem. E vou enrolar. Comecei o miolinho da minha flor. E agora, eu vou beliscando e sobrepondo nesse miolinho que eu fiz. Então, belisca, opa,
Belisquei e vou sobrepondo, sempre intercalando uma pétala da outra, tá? Sobrepondo onde eu terminei e vai dando a volta, ó. Procura não apertar a parte de cima, porque tem que ficar com uma certa leveza, ó. Se eu venho aqui, eu consigo trabalhar, né, para ela dar um movimento, então isso é importante. Ó, vai fazendo e vai sobrepondo. E assim a gente vai criando nossos minis apliques. Ó, gente, tá? Então, a gente vai fazendo até achar um tamanho que ficou um tamanho bacana. Por exemplo, tô aqui. Aqui eu vejo que falta mais uma pétala aqui e mais uma aqui. Então, eu preciso trabalhar para que essa rosinha fique harmônica, né? Fica uma coisinha mais delicada. Então, ó, fiz aqui, vai faltar mais uma aqui. Venho com toda a delicadeza e coloco a última pétala. Na parte de baixo, ó, eu viro agora, pego a minha tesourinha e corto o excesso. Certo? Ficou uma mini rosinha. Deixo aqui e vou fazer mais uma. Porque enquanto isso ela vai dando uma pré-secada. Porque é difícil da gente colocar uma rosinha, né? Encaixar a rosinha mole é bem difícil. Por exemplo, aqui, ó, peguei muita massa, então eu vou tirar um pedaço e vou trabalhar só com um pedacinho. Evita da gente fazer rosinhas grandes, a gente faz a rosinha mais pequena. A mesma coisa, tá, gente? O segredo das rosinhas é prática. Então, quanto mais vocês praticar, mais habilidade vocês vão criar para tá fazendo elas perfeitas, né? Porque, se for ver na natureza, não existe as pétalas do mesmo tamanho, enfim, né? Então, aqui é a mesma coisa. Vai modelando, vai intercalando. Depois a gente vem e dá o movimento, que é importante. Vem e vai dando aquela quebradinha, ó. Olha que bonitinha que fica. Essa aqui eu quero terminar por aqui. Então, eu venho com a tesoura e corto o excesso. Vou fazer mais uma. Daí, por fim, a gente termina a montagem. Sempre começa enrolando o miolinho e intercalando as peças, ó. Sobreponho o miolo, pétala por pétala. Até formar uma rosinha bem redondinha, harmônica, né? Aqui não tem segredo, tá, gente? Então, é a mesma modelagem para todas as rosinhas. Se vocês forem ver, nenhuma vai ficar igual a outra, né? Então, ó, uma vai ficar maior, outra menor, e é assim mesmo. Vou fazer mais uma aqui, daí a gente conclui. Viro e corto o excesso. Pegamos, então, nossa coelhinha. Antes da posição das rosinhas, a gente precisa posicionar a orelhinha. Como que eu faço, gente? Ó, outra modelagem que não é com forminha. Então, eu vou pegar um pedacinho de massa e vou tirar um pedaço, desse jeito. Sovo, bolinha. Coxinha de um lado, coxinha do outro lado. Ó, posso vir e trabalhar juntas. Sendo que uma pontinha tem que ficar bem delicada, tá? Quanto mais harmônica, mais bonita ela fica.
Vou achatar. Venho com o rolinho fininho e vou fazer isso, ó. Bem no meio. Aproveito já o meu blush para dar uma passadinha aqui. Pra depois, é ruim na mão, né? Que ela fica uma coisinha mais delicada. Corto ela ao meio e eu já tenho 2 orelhas, ó. Certo? Dou uma leve inclinadinha aqui e passo um pouquinho de cola. Tira o excesso e posiciono aqui na cabecinha da minha coelhinha. Então, uma vez, ó, uma leve inclinadinha aqui. Duas vezes. Uma orelhinha a gente pode dar uma quebradinha. Quer quebrar as 2 também? Olha que delicadinho que fica, tá? E aí, agora, por fim, a gente vai fazer a colocação dos detalhes. Para dar um charmezinho, eu fiz uns raminhos com o verde. Então, eu pego massinha verde. Como fazer cabelinho de boneca, que também já tem vídeo no canal, tá, gente? O nosso canal tá cada vez ficando mais completo, com muitas dicas para vocês. Então, é só vocês sentarem, assistir, começar a fazer nossas peças e começar a lucrar ganhando dinheirinho com todas as diquinhas que a gente passa para vocês. Manda para as amigas, porque tem muita dica bacana. Olha só, colocamos mais um pouquinho de cola, né? Ó, enrolei na ponta, passo um pouquinho de cola e vou posicionar aqui na lateral. Mais um no meio e na outra lateral. Ó, é bem simples, ó. Fiozinho de um lado, fiozinho do outro lado, junta e enrola. Enrola não é assim, tá, gente? É enrolar como se fosse rabinho de porco, tá? Aquele enroladinho bem delicado. Ó. Com volume, com delicadeza, tá? Pouquinho de cola, posiciona no meio. Ajeita bonitinho. E mais um pequenininho aqui na lateral. Ó, é mínima coisa de massa, né, gente? Mas que é um detalhe que faz toda a diferença, que fica bem gracioso. Juntei aqui. Enrola. Um pinguinho de cola. E posiciona. Certo? E agora, eu vou fazendo a posição das rosinhas. Eu vou usar a cola instantânea para que a gente coloque e ela já fica, né? Então, primeiro eu vou posicionar no meio. Cuidado se você fez a tua rosinha recentemente, porque tu não pode apertar ela muito, né? Senão ela vai amassar. Coloquei no meio, então eu já sei agora aonde que eu consigo colocar a próxima, né? Então, eu venho com um pouquinho de cola. Ajeito. Sempre procura colocá-las bem juntinhas, porque a nossa massa tá ainda mole, né? Então, vocês sabem que ela vai encolher, para não ficar aqueles espaços depois. Então, a gente sempre dá uma ajuntadinha na hora de colocar, ó. E aqui de novo. Olha, gente, que fofura, né? Como aqui eu comentei com vocês, né, que eu uso bastante, o pessoal, eu comercializo, na verdade, né, para enfeite de chimarrão, então eu já coloquei a basezinha, tá? Se vocês querem para aplique, vocês não colocam essa basezinha. Mas olha que gracinha que ficou. Um acabamento 360 graus, ficou bem fofinho. E se vocês forem olhar, um ficou diferente do outro, né? Então, assim, é uma opção bem legal agora para Páscoa, para vocês estarem fazendo e faturar uma graninha bem boa, né? Para aproveitando essas datas comemorativas. Gente, espero muito que vocês façam. Quando vocês fizerem, pode me marcar, que eu vou adorar ver as pecinhas que vocês estão fazendo. E aproveitem nossas dicas. E um beijo e até a próxima.